Olá, como anda o agachamento do seu aluno? O nosso tema de hoje é sobre esse exercício tão complexo e tão variável. Então, a ideia de hoje é quais estratégias eu devo observar para que eu consiga ter uma melhora na qualidade dessa determinada função que é tão importante dentro do nosso dia a dia para as atividades de vida diária e também para os nossos esportes. Você já parou para avaliar e para tentar identificar as variáveis que os nossos alunos têm? Então vem comigo. Olha lá, eu preparei alguns pontos específicos que no meu dia a dia eu tento sempre avaliar os nossos alunos. Primeiro, mobilidade. Para se ter um bom agachamento, a gente precisa pegar as principais articulações que são características deste movimento. Então, tornozelo, joelho, quadril, a própria coluna, né? Ela é importante nessa absorção de impacto. Então, vamos pegar essas principais articulações e primeiro testar suas mobilidades. Então, nosso quadril, ele gera mobilidade. Será que o seu aluno tem mobilidade para realizar esse agachamento? Segundo ponto, joelho. Joelho é uma articulação que nos traz estabilidade. Será que esse teu joelho, ele está tendo estabilidade para um bom agachamento? Terceiro ponto, tornozelo. Tornozelo é uma importante articulação que nos dá mobilidade. Se o teu aluno não tem mobilidade de tornozelo, ele não consegue desenvolver um bom agachamento. Você já parou para pensar? Então olha lá, vamos repetir. Mobilidade de quadril e tornozelo, estabilidade de coluna e estabilidade de joelho. Esses 4 pontos são de extrema importância para que a gente consiga, antes mesmo de promover ou colocar o nosso aluno dentro de um padrão de movimento, ou seja, na prática, é importante que a gente consiga identificar qual é a sua mobilidade e qual é o ângulo que a gente vai conseguir fazer com que esse aluno, por hora, não agache ainda de maneira completa. Por hora, porque a gente precisa fazer com que ele tenha essa melhora para que essa função ela volte o mais rápido possível. Segundo ponto, a questão postural. A questão postural é um paralelo entre a minha coluna e a minha tíbia. Como o seu aluno agacha? Ele mantém a coluna mais reta e a tíbia mais inclinada. Ele mantém um paralelo da coluna com a tíbia. Ou a coluna, ela inclina muito mais do que a sua tíbia. Qual é o paralelo desse aluno? Qual é a ideia? Aqui é o padrão final do agachamento. Então, para que você volte em pé, para que você volte à posição inicial, a gente tem uma ação contra a gravidade, correto? E nessa ação contra a gravidade, para que eu possa ficar em pé, eu vou acionar e vou ter que realizar forças junto das minhas articulações. O braço que ficar maior referente à linha da gravidade é onde mais eu vou gerar força. Então, se o seu aluno mantém um tronco mais reto e o joelho passa da ponta do pé, eu tenho um braço de torque maior em cima do joelho, ou seja, eu tenho uma sobrecarga maior do joelho para esse meu aluno voltar em pé. Se o teu aluno ele inclina mais a coluna do que a tíbia, não passa o joelho da ponta do pé, porém ele inclina e deita um pouquinho mais a coluna. A característica dele, braço de torque maior, para ele voltar à posição em pé, fica no quadril. Então ele tem uma maior tensão na lombar. Maior tensão no joelho, maior tensão na lombar. Se a tua coluna ela é paralela com a tíbia, a gente tem uma distribuição de forças. Ou seja, o meu joelho faz 50% e a minha coluna faz os outros 50%. Então, hoje, pensando em qualidade de treinamento, não pensando em situações específicas dos nossos alunos, pensando em qualidade do nosso treinamento, pensando em exercícios do peso corporal, eu penso em maior distribuição. Então, fico alerta pela questão postural. Mantenha um paralelo da coluna tíbia. Se esse meu aluno ele não tem mobilidade de dorsiflexão, então eu diminuo a amplitude aqui, mas eu mantenho o paralelo coluna com a tíbia. Isso vai manter isso vai se manter mais saudável tanto para a sua coluna como para o seu joelho. Penso eu que não é justo, às vezes eu sobrecarregar mais o joelho pensando em aliviar a lombar, ou jogar mais para a lombar pensando em aliviar o joelho.
algum vai ter maior prejuízo. Então eu penso sempre na maior distribuição. Isso não pensando aí, claro, em suas patologias específicas. Então eu devo encontrar uma solução para que eu consiga voltar cada vez mais à minha determinada função. Lembre-se disso. Terceiro ponto, força de movimento. O seu aluno ele consegue ter força de movimento com o peso corporal apenas? Ou você já coloca uma barra nas costas dele? Ou você coloca ele associado em algum aparelho? Se nem mesmo ele consegue uma força corporal, ou seja, ele vai levantar da cadeira, ele utiliza os braços. Então, vamos fazer esse alerta e vamos tomar esses cuidados na hora de realizar um agachamento. Se o seu aluno não consegue ter força de movimento, ou não tem resistência, não tem força para reagir contra a gravidade, dificilmente ele vai manter uma boa postura e vai se manter equilibrado junto de um aparelho associado a alguma carga. Então, força de movimento é de extrema importância para que a gente consiga aí também ter um bom agachamento bilateral e unilateral. Vocês já pararam para pensar que se você tem força em 70% de um lado, 30% do outro, no teu exercício bilateral, no teu agachamento livre, você pode não perceber que está colocando muito mais força de um lado do que do outro. Quando a gente vai fazer um agachamento unilateral, a gente tem aí a certeza de que esse treinamento ele está sendo mais equilibrado. E por último, força de estabilidade. Então nada adianta eu ter muita força para realizar o movimento e não ter força para estabilizar, ou seja, colocar o meu joelho aí em valgo, em varo, não ter uma pisada neutra, né? ter uma pisada que me gere desequilíbrios. Então, quando eu penso em agachamento junto do meu aluno, antes mesmo de pensar em amplitude, antes mesmo de pensar em carga, eu vou ter que avaliar esses 4 pontos: mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, estabilidade de joelho, estabilidade de coluna, postura, sempre tentando equilibrar em paralelo de coluna e tíbia, sempre pensando em força de movimento, tanto bilateral como unilateral, força de estabilidade, tanto no meu quadril como no meu joelho, para que eu consiga realizar um bom agachamento. Tudo bem?